Olá pessoal, muito bom dia. Estamos juntos para mais uma escola bíblica. Hoje chegamos à lição de número 8, Espiritualidade Saudável. Nosso texto básico se encontra em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 até o número 18. E hoje vamos aprender um pouco como ter uma vida saudável na presença de Cristo Jesus. Aí nós vamos aprender um pouquinho com Pedro aquilo que ele estava vivendo no seu tempo, ele estava vivendo nos seus dias, tempos difíceis, tempos onde as coisas para aqueles que seguiam, andavam na presença de Cristo não eram fáceis. E aí ele escreveu da seguinte forma esse texto: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, e pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tornem, e igualmente, as Escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Pedro escreveu essa realidade e a maneira hoje para termos uma espiritualidade saudável vem de Deus. As recomendações de Pedro são muito propícias para o tempo hoje. Nesse período que Pedro escreveu, o povo estava esperando a volta de Jesus. Quantos e quantos anos se passaram até nós? Nós estamos nessa expectativa da volta de Jesus. Os dias são maus e a palavra de Deus nos traz essa prevenção. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. E nós estamos vendo de fato essa realidade hoje. Como ter uma espiritualidade saudável nesses dias, nesses tempos difíceis? Como ter então essa vida espiritual saudável? O primeiro ponto da nossa lição diz: é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de quem nos dirige. Não é limitado pelo tempo. Olha o que o versículo 8 diz: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui nós podemos observar, para a gente viver a espiritualidade saudável, nós precisamos entender que essa espiritualidade é aquela que vive a temporalidade. O que é isso? Sem perder o entendimento. O tempo que nós vivemos hoje, não podemos perder isso de vista, que a palavra de Deus ela está se cumprindo sem perder o entendimento de quem nos dirige. Ele não é limitado. Jesus, quem dirige a história. Ele não criou o universo, criou o mundo e colocou por acaso. Ele tem um propósito específico para cada situação, para cada coisa que acontece. Quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos estavam vivendo um tempo
agonizante, um tempo terrível mesmo, onde servir a Cristo era pagar com a própria vida. E como de fato isso trazia preocupações, ansiedade para pessoas desse período aqui. Hoje, na nossa realidade no Brasil, ainda não vivemos esse tempo de perseguição, entre aspas, religiosa. Mas sabemos que muitas pessoas estão ansiosas por outras coisas, preocupadas com outras situações. Então o tema de Pedro ele vai mostrar exatamente a volta de Jesus. Ele já estava preparando nos seus dias a igreja, o povo, para este momento. Isso serve de alerta para a gente hoje. Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. No Salmo 90, o versículo 4, ele diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então nós aprendemos aqui que quando lidamos com os propósitos de Deus, a questão de tempo é indiferente. Grave bem isso, a questão de tempo é indiferente quando lidamos com os propósitos de Deus. Era isso que Pedro estava ensinando. Nossa vida precisa estar bem sincronizada no sentido do tempo, dentro da vontade de Deus. O tempo incorpora valores, porque nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz decidir. E as decisões são resultado de cada momento que vivemos a vida aqui. É preciso ter uma compreensão do que o nosso tempo e o nosso tempo aqui e o tempo de Deus. Não há como viver de maneira saudável nesta época que estamos vivendo, cheios de desafios impostos pela pandemia que assola o mundo, que deixa o mundo sem entender as situações, sem a exata compreensão do que seja e como viver cada tempo de nossa vida segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Muitos foram surpreendidos pela pandemia, mas Deus nunca é surpreendido. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Tudo está sob o seu comando, sob a sua força, sob o seu domínio, sob a sua autoridade. Ele é o Senhor da história, Ele dirige a história. As situações, as circunstâncias da vida não devem nos fazer parar, estacionar nas preocupações deste tempo presente. Podemos até perder o controle de alguma situação em nossa vida, mas Deus não perde, Ele não perdeu a situação, o controle do mundo, do universo, o controle de sua vida. Segundo ponto, para a gente ter uma espiritualidade saudável, compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. A base, realmente. O versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele vai dando oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Pedro aqui trata do tema falando sobre a longanimidade divina. Ou seja, a promessa da volta de Jesus não era uma promessa individual, nem para um povo, nem para algumas pessoas. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo da longanimidade. Deus sempre é aquele que estende a sua mão, dá oportunidade, porque Ele é longânimo. Pedro diz que Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a sua promessa com indiferença. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É a graça de Jesus. É pela graça que nós estamos aqui.
Pedro fala então da volta de Jesus, uma promessa geral. Alguns ali estavam murmurando e mudavam de comportamento porque não viam o cumprimento da volta de Jesus nos dias de Pedro. Mas a história é conduzida com longanimidade. Deus é longânimo, vai permitindo, dando oportunidades e oportunidades ao ser humano. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, não podemos esquecer que em todo o tempo Deus está agindo na história. O que pode ser para mim dor, lágrimas, choro, tristeza, sofrimento, incerteza, enfim, Deus usa a sua longanimidade em nosso favor, para que tudo em suas mãos venha contribuir justamente para o nosso bem. Paulo ainda escrevendo aos Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que possa ser essa verdade em nossas vidas. O terceiro ponto da nossa lição renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Nós não podemos, irmãos, amigos que nos acompanham agora nesta manhã, perder de vista esses valores aqui. Como ter uma vida espiritual saudável hoje, renovando a esperança constantemente na presença de Jesus. Não podemos perder os valores de uma vida aqui e agora, porque o céu começa aqui e agora, na presença de Jesus. Não tem como ir para os céus se nessa vida você não se posicionar diante da presença gloriosa de Jesus. Então os versos 11 e 14 diz: havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém serem santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo usa algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável. Ele usa aqui santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Santo trato é um procedimento diferente, com retidão e pureza. Piedade significa que não pode haver apatia em nossa vida. O Cristo imaculado que voltaria deveria ser o alvo, o exemplo, o estímulo, a motivação para que, no aguardo de sua vinda, os cristãos pudessem representá-lo vivendo com santidade, sem mácula. Traz a ideia de pureza, uma vida pura na presença do Senhor. Vivemos o aqui e agora, mas com expectativas na eternidade. Vivemos num contexto pátrio terreno, mas sabendo que teremos valores eternos. Nossa pátria não é terrena, nós estamos na pátria terrena, mas ela é celestial. Como os cristãos deveriam aguardar o momento da volta de Jesus? Como que eu devo aguardar a volta de Jesus? Como você deve aguardar a volta de Jesus? Murmurando? Reclamando? Debatendo tempos, estações? Não, de forma nenhuma. Especulando resultados, conforme muita gente faz, marcando datas e assim por diante? Não. Precisamos viver dignamente, conforme o chamado do Senhor. Com compromisso, mas sabendo que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Mas viver os valores do reino enquanto aqui é o meu compromisso de vida saudável aqui nesta terra. Um compromisso na presença do Senhor, não oscilando para a direita, para a esquerda ou para trás, mas seguindo firme no alvo, para o alvo, que é Jesus. Paulo deixa isso bem claro, que por mais que ele enfrentasse situações adversas da vida, ele estava prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. E essa é a certeza que nós precisamos ter hoje também. Quarto ponto da nossa lição: tem compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. Eu não posso ter um compromisso parcial com Cristo, é integral, é completo, na presença de Jesus. Eu não posso servir a Ele apenas em partes da vida.
mas toda a minha vida precisa estar diante do Senhor. O verso de número 16 diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Muita gente usa a Bíblia para a própria perdição. Muitos líderes aí, intitulados pastores, líderes, apóstolos por aí, usando a palavra para a própria perdição, para a própria condenação. A vida espiritual precisa do alimento que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não simplesmente tê-la em casa, carregá-la, mas tê-la constantemente e vivê-la constantemente. O apego à palavra com reverência, temor, leitura, meditação, estudo e obediência fazem dela, por ser viva e eficaz, nossa vida mais feliz. Ela nos evita a pecar. É proteção da alma e do coração. Essa é a palavra de Deus. Faz-nos firmes em tempos de lutas, provações e tentações. Dá-nos robustez na fé, porque vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor nos é contrário, nos é perverso. Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam do seu tempo sobre a volta de Jesus, fala também do perigo como alguns lidavam com a palavra. É preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada para a sua própria condenação. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras, mas as Escrituras que interpretam nossas experiências de vida, sejam pessoais ou da humanidade. É a Escritura que interpreta a própria Escritura. Pedro adverte, portanto, é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastado pelo engano fraudulento deste mundo. Nos dias de Pedro, ele alertava para isso. E o quinto ponto: sempre redirecione seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Não esqueça disso. Sempre, constantemente, redirecione o foco da sua vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Versículo 18 é um alerta para mim e para você. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é cheio de informações, mas desprovido de conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Na vida cristã, muitos têm se tornado preguiçosos, que não querem produzir suas meditações, suas reflexões na palavra. Preferem os chamados enlatados dos nossos dias hoje. Repassar, compartilhar citações para milhões e milhões de pessoas. Tem sido a moda hoje, mas às vezes não é algo que vem da palavra de Deus. Vem realmente da força do homem. E aí geramos muitas das vezes pessoas fracas, falhas, que não conseguem forças para sobreviver neste mundo. Porque a fonte está no homem, não está na palavra. A fonte é a palavra. A fonte é Jesus. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro menciona aqui duas questões básicas: graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com dias alegres ou com dias tristes. Dependa de Jesus. Com fartura ou com escassez, dependa de Jesus. Não importa. Como o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9
resolve a parte A, independente do que lhe aconteça. Ande na presença de Jesus. Se preocupe com o essencial que é Jesus. E as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Primeiro, o reino de Deus. E Ele vai acrescentar aquilo que necessitamos. Infelizmente, nós vivemos uma geração preocupada com aqui, com agora, com coisas supérfluas que não traz resultados. Sim, infelizmente leva muitas pessoas para a perdição. Quem tem sido prioridade na sua vida? Quem tem sido prioridade na sua vida espiritual? Eu quero concluir pensando com você o seguinte: compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa, vida profissional e pessoal. Deus está no controle. No controle Deus está. 2. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação, esperança. Não nesse tempo, mas esperança gloriosa em Cristo Jesus, esperança na glória, onde aquele que andar com Cristo aqui vai viver, vai reinar com Ele para todo sempre. Dedique mais de seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus Cristo. O desafio da palavra de Deus hoje para a gente é exatamente esse: dedique mais. Não fique perdendo tempo com outras coisas. Reserve tempo da sua vida para estar na presença de Deus. Na nossa realidade, nós não estamos reunindo presencialmente, por isso é preciosíssimo que você, na sua casa, sozinho ou com a sua família, tire um tempo para estar na presença de Deus. Faça isso. Tenha esse compromisso com o Senhor. Busque as redes sociais da igreja aí, às quartas-feiras, às 7 da noite, 7h30, domingo 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Temos buscado estar perto de você e desafiamos você para esse compromisso nesses horários, já que ainda não podemos nos reunir no tempo. É tempo de você estar diante do Senhor Jesus. Dedique para você ter uma vida espiritualmente saudável na presença de Jesus. Os dias maus estão aí. Os dias maus virão. E é preciso estar diante de Jesus. Amém? Podemos contar com você diante de Jesus, dedicando mais tempo na presença do Senhor? Sim? Espero que seja a sua resposta. Ó Deus, obrigado pela tua palavra nesta manhã, nesse tempo precioso de escola bíblica, sabendo que ainda não estamos nos reunindo e precisamos aproveitar esse tempo, Pai, para juntos aprendermos e crescermos diante do Senhor. Dias difíceis precisam gerar em nós aprendizado para andarmos na tua presença fielmente, Pai. Abençoa essa casa, essa família, glória a Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom dia, tenha um bom domingo e logo mais acesse as redes sociais para você poder também acompanhar as atividades da igreja desta noite de domingo também. Que Deus te abençoe. @IBMJ Cruzeiro, você vai acessar lá os cultos, as atividades da igreja. Que Deus te abençoe.